Melhorou a conexão. Isso. Osni, melhorou o som para vocês aí, por favor? Responda para nós. Melhorou? Para mim melhorou aí o ruído. Perfeito, então. Tudo E, certo. então, Janete, boa noite. Boa noite. Foi. Seja bem-vinda mais uma vez. A Janete aqui já é no sul. Obrigada. Já é freguesa do bolicho. O boliche, para quem não sabe, é aqui uns armazém, entendeu, Janete? Para fora, né? Para campanha. Isso. Chamavam os bolichos, né? Isso. Então, Janete, nós começamos, então, para quem, né, tem muitas pessoas novas aqui, acredito que tem muita gente da jornada nova, e eu fiz uma propaganda que hoje, inclusive, tu me passou um áudio, né, de um outro atendimento, tem aquele atendimento lá daquela reunião também, então vamos começar te apresentando um pouquinho, Janete, o que tu está trabalhando, quais são as ferramentas, da onde tu fala, para o pessoal conhecer um pouquinho. Tá certo, então. Eu sou Janete Valentim, terapeuta, comecei sendo terapeuta em Reiki, né? Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, 10 anos depois do Reiki, eu vim a conhecer o TFT, que é Terapia do Campo do Pensamento. É uma acupuntura emocional, né? Uma acupuntura sem agulhas, né? E logo em seguida, então, 5 anos depois, conheci a cromoterapia, e aí, para abençoar essas terapias que eu já trabalhava, o Konindu, né? Porque cada terapia dessas, elas atuam para o bem-estar, mas cada uma num ponto diferente, de uma forma diferente. E esse complemento é um resultado, assim, maravilhoso, né? Porque a gente tem vários corpos sutis, né? Além da matéria, a gente tem que cuidar de todos eles. E eu já havia feito, um tempo anterior, eu já havia feito um curso de Konindu, mas sabe quando não acontece a conexão? Eu só fiz o curso e nunca trabalhei com ele, né? Não tive a conexão. E aí, numa dessas aulas, né, você divulgando o seu trabalho, que eu assisti uma dessas chamadas que você faz, dessas aulas gratuitas, eu me empolguei, nossa, me senti muito conectada. Aí tem aquela coisa, né, Edu? A forma que você explica, né, a forma que você passa a questão do fogo, do cone, é tudo muito claro, né? Então, aconteceu essa conexão e eu devorei o curso, porque eu queria saber mais e mais, e ali já comprei, fiz a encomenda de cone também, né? Eu optei por não fazê-los, e dali para cá, nossa, é só experiências maravilhosas, né? Então, logo que para contar então como é que foi acontecendo a minha trajetória, né? Esqueci de dizer, eu moro em Charqueadas, a 1 hora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Teve alagamento? Teve. Nós ficamos aqui ilhados, né? Porque um navio que ficou à deriva, bateu na ponte ali, aquela elevadiça, né? E entortou. Então, eu tinha que fazer todo um trabalho antes de liberar novamente. Isso levou um bom tempo, né? E aí, as outras vias que poderíamos contornar e não passar ali pela ponte, também tudo ficou interditado. Então, realmente ficamos ilhados, né? Mas já está tudo voltando ao normal, né? Se Deus quiser. Um normal que não é normal, né? Mas pelo menos a água cedendo, né? Sim. Mas então, eu hoje lembrei, Edu, além do atendimento, esses que você já sabe, mas acho que eu cheguei a te falar assim, uma colega minha do Instituto TFT mora na Itália. E eu, empolgadíssima, contando para ela sobre o cone, né? Ainda fazendo o curso. E ela me passa uma mensagem, né? Janete, eu quero experimentar. Dá para fazer nessa distância? Assim, com certeza dá. E ela diz, eu estou com muitas questões, eu sinto que eu preciso de algo mais. E aí
fizemos, então, o cone, tipo, 20 horas, mais ou menos. Quando eu acordei no outro dia, tinha áudio dela. Ela estava maravilhada. Ela nunca mais, fazia muito tempo que ela não dormia tão bem como ela dormiu. E quando ela acordou, é aquilo que eu já comentei, né, da outra vez. De todos os benefícios do cone, essa clareza mental que vem em cima das questões que a gente está com dúvidas, né, com receios, é impressionante, né? Exato. É impressionante. Ela acordou percebendo os caminhos que ela tinha, né, as possibilidades além das questões que ela estava carregando. E ela disse que ela estava numa felicidade que ela sentia a necessidade de colocar flores na casa. E antes do marido sair, ela disse, eu quero que tu me leve, eu quero fazer compras. E as compras que ela fez não foi mercado, foi numa floricultura, porque ela sentiu necessidade das flores em casa. E ela disse que há muito tempo ela não fazia isso. E aí ela chegando, colocou as flores como ela queria, e de repente ela limpando, organizando a casa, que ela não tinha mais entusiasmo para fazer isso, ela se pegou cantando. Ela disse que isso foi a surpresa maior ainda para ela. Ela se pegou cantando. E as questões que ela tinha que resolver foram se equilibrando, as coisas foram se harmonizando, e dali ela fez uma vez por semana durante um período, né? Então, e isso eu estava fazendo o curso ainda, né? Eu estava contando toda empolgada para ela e ela quis experimentar. E, pois então, eu terminei o curso num domingo, que eu devorei, eu devo ter feito assistido todas as aulas, acho que numa semana, nem isso, acho que não foi. E na segunda-feira eu tinha reunião desse outro trabalho, né, que eu trabalho para o Instituto TFT em São Paulo, e nós tínhamos um projeto dentro de uma prefeitura para levar o benefício principalmente para as pessoas carentes, né, o nosso atendimento, ele teria que ser, fazer parte desse programa, porque as prefeituras, elas têm uma verba, né, para reiki, né, para outras terapias também, meditação, tem outras terapias. E tinha uma dessas, o TFT conseguiria encaixar numa dessas questões que são liberadas para a prefeitura com essa verba. E eles haviam feito uma reunião que um dos meus colegas intermediou, o prefeito, o vice-prefeito, todo mundo amou o projeto, tudo como foi colocado, e tinha uma pessoa que o tempo todo deu contra, questionou e todos os questionamentos dessa pessoa foram esclarecidos. Daqui a pouco ela colocava outra dúvida. E assim foi. A reunião foi encerrada sem resultado. E ele colocou essa questão nessa reunião da segunda-feira. Ele estava contando e eu pensando, nossa, já pensou queimar o cone para isso? Para toda essa, né, para essa pessoa estar criando tantos empecilhos dentro de algo que todos aprovaram, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, e ele tinha uma reunião na terça-feira, nova reunião, e definitiva, né? O que desse ali não aconteceria mais. E aí, de tardezinha, aquilo não saía da minha cabeça, eu liguei para ele e disse, olha, pode achar que eu tô doida, mas eu gostaria de experimentar da gente fazer o cone para queimar todas essas... era eu não sei explicar, né? Um bloqueio que essa pessoa estava, porque não tinha nada ali para que fosse fazer mal para ninguém, entendeu? Não ia causar nenhum problema, né? E ela sempre colocou empecilhos. Então, expliquei para ele como é que funcionava, né, o cone, e ele disse, olha, Janete, tudo é válido, eu topo. Aí combinamos o horário, fizemos isso, né, queimamos todos os obstáculos que essa pessoa estava, né, em realmente
conseguir compreender o objetivo do projeto, né? Dela realmente entender como é que ia acontecer. E aí, tá, fizemos isso. Na terça-feira teve reunião, logo na abertura da reunião, essa pessoa disse assim, passa já, não precisa repetir tudo de novo, onde é que já traz os papéis, vamos providenciar tudo, já dá aqui o que é para mim assinar, eu já assino, e já vamos resolver isso agora de início, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente intencionou, né, que todos aqueles obstáculos que estavam com ela, né, que ela estava, de repente a pessoa não estava bem consigo, né, Edu? De repente ela não estivesse nem acompanhando realmente a reunião e na dúvida dou um não, né? Passou isso na minha cabeça, então o que eu pedi também, que eu costumo, de um determinado ponto do Cone, eu costumo pedir muito por clareza, né? Muita luz nos caminhos, né? Muita clareza em tudo. E foi assim que eu pedi. Então, eu acredito que realmente queimou todos aqueles obstáculos, né? Que ela estava para compreender e levou luz na mente dela para que ela recordasse tudo que foi falado e aceitar, né? E aí ela aceitou. Então, só para deixar claro aqui, o pessoal que está chegando, que eu acho que tem gente da jornada nova, né? As N possibilidades do Cone, e que fique claro que a gente não pode fazer, não é? O Cone não vai fazer trabalhos para as pessoas contra a sua vontade, tá? Pessoal, né? A Janete contou bem direitinho. O objetivo era nobre, o trabalho era nobre, as pessoas a serem alcançadas era nobre. O que a intuição da Janete percebeu? Que tinha uma energia, tinha algo ali Isso. que na realidade estava perturbando o projeto, a aceitação. Todo mundo concordava, só essa pessoa. E eu diria que não era ela a pessoa, exatamente era essa perturbação mental, essa confusão, essa energia, né, com o nome que a gente possa dar, que estava aí destoando, porque o projeto era nobre para pessoas ainda carentes, tá, para receber atendimento. A intuição da Janete, com certeza, porque né, a Janete é uma delas, das várias que chegam para o Jornada do Cone. Hoje, até fazendo um pequeno dedo, eu atendi agora uma aluna, né, Janete, está fazendo um trabalho de regressão, ela também dando risada, porque ela andava fugindo dos processos, né, de autoconhecimento, e aí foi chamada pelo Cone, né? Foi chamada pelo Cone, né? Me conheceu e aí veio fazer o atendimento agora, então ela dando risada de ser dois pessoal da espiritualidade, né? Me deram a volta porque ela teve para fazer constelação com uma pessoa e aquela coisa ficou levando para depois e o processo. E aí entrou na turma do Cone, me conheceu e veio fazer o tratamento de terapêutico, né, com a regressão. Então, o Cone tem isso, pessoal, assim, porque não é o Cone, a gente fala, né, essa figura, mas a egrégora que trabalha com o Cone. Por isso que eu fiz questão hoje de convidar a Janete, né, porque a Janete tem essa história, que foi uma das primeiras que ela contou, tu vê logo que ela estava entrando, essa da Itália eu não sabia. Mas é isso, quem está sendo chamado para o Cone, no meu entendimento, já tem um conhecimento, já tem uma conexão, e os mentores espirituais estão trazendo a pessoa, porque é uma ferramenta, hoje eu estava refletindo também sobre isso, Janete. Por que né, por que o Cone está trazendo esse, né, todo esse universo aí? E o que eu vejo? Muitos de nós carregamos aquela teimosia, né, Janete, do São Tomé, né? Então, o Cone, que me veio assim, né? Como ele é uma parte física, vamos dizer assim, né? E aí você, a princípio, não dá nada, é um cone, vou limpar o ouvido, né? Que a maioria acha que só para limpeza de ouvido. E aí, através do cone, né? Do seu formato geométrico, da sua tecnologia, né? Que eu digo que ali tem uma tecnologia extraordinária, ele mostra para as pessoas o quanto que espiritualidade é presente, o quanto que nós pouco sabemos das energias, né? Essa questão do tempo e espaço, então, já algumas aqui já colocaram, que já fizeram o curso de Cone, e nem sonhavam que se atendia à distância. Isso. Então,
E é isso que eu passo para as alunas, a Janete conhece, que cada uma exatamente aprenda comigo o que eu aprendi, eu partilho, mas também se permita inovar, escutar o coração, né, escutar as intuições e fazer novas experiências, novas misturas, novos, né, bota com reiki, bota com orgonite, bota com uma vela, bota com uma defumação, bota com as suas outras terapias, que é o que a Janete fez. A Janete ouviu, né, e já mais escolada, né, com a espiritualidade, se eu mal não vou fazer, né, Janete? Assim, mal não vou fazer. Não Exato. custa nós tentarmos. E aí os resultados maravilhosos, né? Maravilhosos. Só para porque Agora a eu tô primeira vez que a Janete me falou, eu fiquei assim refletindo, né, sobre isso. Mas aí estou pegando todo o contexto, tanto é que eu não sei se foi tu também, Janete, que já trabalhou com questões de processo judicial. Não sei se foi tu. Alguém já me Não, disse não também. foi, mas eu estou prestes a fazer a experiência. Tá? Então eu já tive depoimentos, Edu, eu tinha um processo que estava travado, né? E é depois que eu fiz o processo com o Cone, liberou. E eu também gosto de reforçar, pessoal, não, né? O Cone não vai ser o milagreiro que vai salvar tudo, mas ele traz isso que a gente falou, ele traz clareza e lucidez. Então ele ajuda a desembaraçar, trabalha lá em energias travadas, truncadas, que estão atrapalhando. Então, no caso dessa pessoa que ganhou o processo, porque ela era merecedora, ou seja, era uma justiça a ser feita e existia uma injustiça travando o processo. Quando ela acendeu o cone, houve esse trabalho de limpeza, de clareza, e aí as pessoas fluíram. Me lembrei de outra agora, a gente tem muito caos, né? Uma senhora também É. que tinha feito a. Ela tinha carteira de habilitação, estava naquele período de 1 ano, que tu não pode ter multa de X pontos. E parece que o esposo dela, o filho, saiu com o carro, foi multado, e como o carro estava em nome dela, a multa foi para ela. Aí ela procurou um advogado e entrou, que é um processo bem básico, né, Janete? De defesa, tu entrega lá o documento, né? Entrega o nome da pessoa responsável da carteira, troca os pontos e tudo ok. Só que não andava também isso. Não andava e não andava, e ninguém achava o processo e não andava. E ela entrou para a turma do Cone, fez um Cone com essa intenção. Parece que eu terminei de fazer o Cone, assim, no outro dia, e o advogado ligou para ela: ó, liberaram aqui. Tu tá liberada, já pode, não te preocupa mais, tu não vai perder a tua carteira. Então, Maravilha. isso é muito legal, né, Janete, essas Uhum. histórias, para que todos nós possamos ampliar mais a nossa consciência das maravilhas desta ferramenta, das maravilhas da espiritualidade e das maravilhas do nosso potencial. Porque nós é que temos que acender o cone, né, Janete? Nós temos que trazer a intenção para dirigir essa energia para esse foco. Então, olha as N possibilidades, né, Janete, que ainda vou escutar ainda muito depoimento, né, de outras situações que vão ser resolvidas através do cone, que a gente consiga ampliar muito, né, esse olhar ali. Mas segue, Janete, que eu acho que tu tem mais alguns caos aí, fica à vontade. É, eu gostaria de complementar o que você falou agora, que é, até assim, veio uma emoção, porque é muito forte quando a gente se entrega, quando a gente olha para aquele fogo ali, sabe? Já na abertura, né? A gente já imaginar ali que é o Mestre Jesus que está te dando aquela permissão. Foi ele que colocou essa ferramenta no teu caminho, na tua mão, né? E se foi ele que te permitiu, se foi ele que criou, se foi ele quem está te permitindo, aí tu pede pela egrégora do fogo, né? Pede por São Miguel. Então, se a gente realmente se entregar já desde a abertura, isso está dentro da gente, e é energia, e essa energia a gente vai, se buscar, se tiver tranquilidade, vai perceber essa energia ali na volta. É realmente fazer uma entrega, sabe?
realmente se conectar, né? Eu não vou esquecer nunca o primeiro cone que eu acendi, porque foi muito forte, assim, aquele momento, sabe? E toda vez que eu acendo um cone, é muito forte. Eu realmente percebo que ele está queimando, que ele está transmutando tudo aquilo que vem a intuição, né, do que tu precisa transmutar no teu caminho, na tua vida, na tua essência, no teu pensamento. E aí, quando eu coloco na minha cumbuca para terminar de queimar o cone, eu gosto muito de, nesse momento, então, eu saio da transmutação e eu me conecto com aquela mesma chama que transmutou, né, que queimou, que transmutou, que fez virar pó e cinza aquelas questões que foram colocadas ali, que ele clareia. O que é que o fogo faz? Ele ilumina, ele clareia. Então, eu peço muito, assim, que essa mesma chama clareie e ilumine o caminho daquela pessoa que eu estou atendendo, ou o meu, quando no autoatendimento, que ilumine e clareie todos os meus caminhos, todos os caminhos daquela pessoa, porque a gente tem vários caminhos. É o caminho da saúde, da prosperidade, do trabalho, do amor, né? Então, a gente tem vários caminhos. E aí, então, nesse final, eu peço que aquela chama ilumine, clareie, abrindo, mostrando as possibilidades de tudo que aquela pessoa tenha que ver e que não esteja vendo, né? Então, é muito forte isso, assim, sabe? Aí, te ouvir ali agora me deu uma certa emoção. Mas, enfim. Edu, falo agora da minha última proeza ou vamos para a limpeza de ambiente, que também é muito forte? Tá me vindo porque nós fizemos a limpeza de ambiente. Agora a jornada, a Janete, quando fez a jornada do Cone, nós tínhamos aula segunda, terça e quarta. E agora a gente mudou, a gente teve aula segunda, tivemos ontem, quarta, e vamos ter a sexta-feira agora a aula, Janete. E ontem foi a limpeza de ambiente. E me surpreendeu também o Serginho, né? A Janete sabe o Serginho da retaguarda aqui. E aí Sim. o Serginho também, nós ficamos muito surpresos, no bom sentido, da quantidade de depoimentos do trabalho de limpeza de ambientes que foi feito ontem. Assim, ó, se a gente percebeu, eu disse sim, do quantidade de depoimentos, enxergando gente saindo do banheiro carregado, uns bichos estranhos saindo correndo de casa. Olha, vários, né, Janete? Várias histórias. Então podemos entrar no assunto da limpeza de ambientes, né, Janete? Sim. Certo. Bom, a minha primeira experiência foi na minha casa aqui, que na verdade eu estou morando aqui há 8 anos, né? Quando eu vim morar com o meu companheiro. E um dia eu me dei conta que eu nunca havia feito uma limpeza aqui, também na época de estar terminando o curso, né? Porque as paredes de onde a gente trabalha e mora guardam, tem memória, guardam tudo que acontece de bom e de ruim. E aqui nessa casa, durante 15 anos, foi assim de muita tristeza por doença na casa, né? Até que com 15 anos de luta, essa pessoa desencarnou. Alguns anos mais tarde, houve outra partida na casa também. Então, imagina quanta dor que essas paredes aqui estavam guardando, né? Mas eu só fui me dar conta e lembrar de tudo isso quando eu comecei a fazer a limpeza. De tão preta que saiu a fumaça. Preta. E aí eu pensei, nossa, e aí eu comecei a lembrar de tudo aquilo que já havia acontecido aqui, porque eu fui fazer sem lembrar disso. Mas no momento que eu me surpreendi com aquela fumaça preta, eu comecei a lembrar tudo que eu sabia, que eu tinha ouvido, né? Aí, aqui nessa sala onde eu estou, né? Ali, que é a minha mini floresta aqui nessa sala,
foi a única peça que a fumaça saiu clarinha. E as demais peças da casa saíram muito pretas. Na primeira, né, gente? E aí, então, eu fiz mais vezes, né? Já sai um cinza clarinho, assim, a fumaça, sabe? E sem contar os estalos, né, Edu? Eu fiz Isso. uma limpeza numa clínica, onde além da fumaça preta, parecia que tinha uma fogueira de galho seco estalando. Não era um estalinho, era uma fogueira inteira estalando, né? Então, e o resultado em seguida dessa limpeza foi muito positivo, muito positivo. Então, eu fiz várias vezes até que a fumaça começou a sair clarinha, sabe? Então, assim, a gente nem faz ideia da necessidade de limpar o ambiente, né, Edu? E é uma coisa que todas as casas guardam alguma discussão, alguma briga, alguma tristeza, né? Então, isso fica ali, passou, a vida que segue. Mas a memória naquele ambiente fica registrado, tudo é energia, né? Então, vamos voltar só um pouquinho lá naquela questão que eu fiz para aquela reunião, porque tudo é energia, a gente não sabe como é que estava a energia dessa pessoa, né? Então, o que é que o fogo fez? Ele transmutou tudo aquela energia negativa que estava no entorno daquela pessoa. E é isso que eu acredito que aconteça, né? Não é só no nosso interior, mas é também o que está na nossa volta, né? No nosso entorno. Para Né, Edu? esclarecer para as pessoas assim, que estão começando também. O cone, naturalmente, você acendendo ele, é para sair uma fumaça branquinha, entendeu? É para sair uma fumaça branquinha. Quando sai escura, e às vezes preta mesmo, é porque o ambiente estava muito exatamente preto, assim, denso, carregado. E quando pipoca, que a Janete está explicando realmente, estalo, né, que nem que a gente faz queimando lenha, é porque a coisa estava mais carregada ainda. Então, aí vocês começando a atender com cones, vocês vão percebendo isso, quando preta e pipocando, porque está limpando mesmo. E eu acho que é a Rosane, ela perguntou se tu fez no local à distância. A Janete fez na casa dela presencial, ela estava na casa dela, mas pode ser feito à distância, tá, Rosane? Foi o que nós Olha, fizemos pode ontem, né, falar. Janete? Isso é. E olha só, eu fiz na minha casa presencialmente e fiz na clínica onde eu trabalho e fiz também agora esses dias numa cliente também. Ah, e o resultado sempre é muita leveza. Aqui em casa as coisas começaram a fluir de uma forma muito positiva. Dava para perceber a leveza que ficou no ambiente, que quando a gente não mexe, não limpa, a gente está tão dentro daquilo que a gente não percebe. Mas quando a gente limpa, dava para perceber como se o ar estivesse leve, sabe? As coisas começaram a fluir, eu comecei a fazer alguns movimentos nas coisas dentro da casa que tudo começou a fluir, tudo ficou melhor, sabe? E na casa, essa que eu fiz por último agora, também o resultado foi muito positivo, em questão de saúde, de sono, e respondendo ainda, é Rosane, né? E aos demais também, eu faço direto à distância. Direto eu tenho clientes que de tempos em tempos, isso quando não tem os novos, né? Mas eu tenho clientes certos que de tempos em tempos eles fazem limpeza de ambiente à distância. E funciona muito bem. O resultado, assim, é incrível. Incrível. Eu até É estou coisa de fazendo Deus, né? Eu estou fazendo um chamado agora, que sexta-feira agora é a nossa última aula, então a gente vai falar de valor, de atendimento, e eu estou falando para as pessoas, eu vou ensinar elas como é que você atende um cliente uma vez e ele fica contigo o ano inteiro.
E agora, falando contigo, né, já vou ter a outra ideia. Como é que você limpa a casa da pessoa uma vez e limpa ela o ano inteiro? Vocês estão entendendo, pessoal? Né? Porque quando eu falo assim, até estava brincando com o Serginho, parece que é coisa de fala para vender coisa, né? Vendendo milagre. Mas é a verdade, pessoal, porque quem passa pelo atendimento, nós estamos falando da terapeuta que está vivenciando, né? Então a gente sabe que funciona, mas as pessoas não. Então, quando você faz um atendimento, ou da limpeza do ouvido, ou limpeza energética, ou do ambiente da casa, as pessoas veem, as pessoas percebem, as pessoas falam, tá mais leve, é isso, eu estou respirando melhor, e aí fica mais, ela tem mais clareza, percebe as coisas, se lembra que fazia anos que não trazia uma flor para dentro de casa. Então, tudo clareia. O cone com seu fogo e com esta egrégora, exatamente, né? Mestre Jesus aí da luz, traz isso. Então, a pessoa que recebeu o atendimento com cone, eu falo, né? Desde que eu atendo todas as pessoas que eu atendi, elas voltam. Elas voltam. Se não voltam comigo, elas vão procurar outra pessoa. Eu comecei lá em Porto Alegre, mas continuo com o cone, porque realmente é real, né? Não tem. Não é uma invenção e não é, é o Edu, é a Janete. A gente tem a nossa força, eu acredito, a nossa intenção. Mas existe uma egrégora ali trabalhando né, e auxiliando, porque é um trabalho para a luz. Tem alguma É, pergunta, Janete? mas já faz um tempo, deixa eu ver se eu consigo me conectar com o que eu li. Sobre se quando a gente percebe essa egrégora, né? A gente começa a fazer parte dessa egrégora a partir do cone ou porque a gente já carregava ela com a gente? Boa. Fala aí, eu falo daqui também. O que tu acha? Tá, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que o que é que acontece? Quando tu já vibra no bem, tu já vibra no amor, tu tem dentro de ti um amor incondicional, tu quer fazer o bem, tu te conecta com o Mestre Jesus, tu te conecta com os seres de luz. Eu acho que a partir daí tu já tem uma egrégora contigo, né? O que é que aconteceu comigo? Eu me conectei a partir do cone com a egrégora do fogo, que eu não conhecia. Eu não tinha essa ideia. Eu sabia do cone no ouvido. Eu não tinha noção que pudesse ser além disso, ou que existia uma egrégora para estar ali conectada naquele momento também. Pensei que era só acender o cone e pronto, é isso, né? Então, foi uma surpresa muito grande para mim. E sempre também a questão de conseguir fazer a distância, né, também é fabuloso. Então, eu acredito nisso, que a gente já tem uma egrégora no momento que tu te conecta com o Mestre Jesus, com os teus guias de luz, né, com teus seres de luz. Eu acho que aí já está formada uma egrégora. Só que a gente sempre pode ir expandindo essa egrégora, né? No momento que te conecta, conhece sobre São Miguel Arcanjo, te conecta com ele. Quando tu te conecta com São Gabriel, tu está expandindo essa tua egrégora, e aí chega o momento de conhecer que o cone é muito mais do que um cone que tu coloca um fogo na ponta, que tem por trás disso toda uma egrégora de luz, né? A egrégora do fogo, né? E ainda assim criado e permitido pelo Mestre Jesus. Então, aí eu acho que a gente só expande essa egrégora que a gente já carrega com a gente, né? Eu entendo dessa forma. Diga aí, professor, se está certo. Não, eu também, só me veio também o seguinte, porque muitas alunas que entram no curso do Cone, algumas tinham 5 cursos de Cone. E mesmo assim vêm fazer o curso. Porque o que me veio agora assim, alguns, né, não é depressando de maneira nenhuma, mas é bem nessa linha da egrégora. Alguns ainda não estão com esta conexão com a espiritualidade, então ficam muito no cone, na parte física ali, visível, né, de uma limpeza de ouvidos. E aí não conseguem acessar ainda todo exatamente a limpeza de campo sutil, essa conexão com as egrégoras, porque elas ainda, né, porque somos todos imagem e semelhança de Deus. Então, elas ainda não estão. E quem vai chegando agora aqui, né, e vai me conhecendo, agora conhecendo a Janete e o Conindu,
E com esta linguagem, porque nós já estávamos conectados com a espiritualidade, e o Cone Hindu é uma ferramenta que veio nos auxiliar exatamente para que a gente produza mais, produza melhor, mais ancorado com outra ferramenta, né? Tipo que São Miguel nos desse, né? Nos desse umas espadas para nós, né? O Cone Hindu é tipo espada de São Miguel, pessoal. É muito interessante isso. E eu também, quando eu comecei lá, Janete, anos atrás, a dar os cursos, né, do Cone, que está me vindo agora aqui essas lembranças, teve lá uma aula que veio assim, Edu, um dos teus propósitos é resgatar vários irmãos e irmãs que estão ainda adormecidos. Então, eles vão vir para os cursos, para as palestras, e através da fala, que eu entendo que é intuído, né? Várias vezes eu começo a falar um monte de coisa aqui, fico só ouvindo, né? Olha como eu estou falando bem, porque não é através de mim, né, pessoal? Hoje isso para mim é muito claro, assim, através de mim. A gente se permite e aí vai fluindo, que vibra no coração. Então também tem essa conexão. A Janete é uma delas, tem várias que dizem, Edu, não sei, eu vi lá tu falando, né? Ou fazia, eu nunca tinha ouvido falar do Cone, daqui a pouco tu apareceu e deu uma conexão e eu vim fazer o curso, estou fazendo o Cone e é maravilhoso. Então eu concordo com a Janete, a gente tem um chamado. Acredito que muitos de nós, porque o Cone é milenar, pessoal. O Cone não é o Edu que trouxe, não foi a Janete, não é uma coisinha que começou agora há 10 anos, 20. Cone é milenar. Inclusive, a esposa de um amigo, ela recebeu numa canalização, Janete, um pessoal se apresentando lá na antiga Mesopotâmia. Nossa. Antiga Mesopotâmia, ou seja, né, sei lá, 5.000, 7.000 anos, eu acho, sei lá, 8.000, segundo a Por história, aí. né? E hoje eu estou vendo que a história também estava nos mentindo muito das idades, né? Que nos falam de 1.000 anos já tem 2.000, 3.000, né? Agora eu estou vendo umas coisas assim. Então, essa ferramenta foi trazida para cá há muitos anos. Com o nosso período, eu acho que ela houve, tentaram abafar, que é uma ferramenta maravilhosa, e agora ela está voltando com tudo. Tanto é, alunas minhas que dão um curso de Conde, né? Eu acho que já passou de 10 ou de 20 pessoas que eu sei que já me falaram que estão dando o curso do Cone. Então, que legal, né? Que legal. Olha só Já, quanta multiplicação. Pode falar. já está nos meus planos, Edu. A próxima será eu, então. Está nos meus planos. Porque é isso mesmo, né? Multiplicar, porque a ferramenta não é minha, não é nossa, é do divino. Veio para nos auxiliar. Na antiga Roma tem os escritos que era muito comum os moradores terem cone hindu em casa. Em vez de ter chazinho, tinha cone hindu. A Janete fala, eu falo, né, Janete? 1.001 utilidades. Mil Trabalha e uma utilidades. Trabalha físico, trabalha ciático, trabalha dor nas articulações, trabalha cólica menstrual, trabalha enxaqueca, labirintite, limpezas de energias densas. Nós estávamos falando da limpeza de ambiente ontem. Ontem muita gente ficou sem casa, Janete, que eu vi, né? Pelos depoimentos lá. Muita gente perdeu a casa que achava que era dele, tá entendeu? Então, E aí tem que manter essa iluminação com a chama, né? Fazer frequentemente essas limpezas para que não estejam por ali querendo voltar, né? Então, enquanto fazer seguido, né, as limpezas, né, para manter tudo muito claro, né, a energia clara, né? Edu, pode falar, pode falar. diga, É que diga. hoje me perguntaram, uma pessoa mandou a pergunta ali, de quanto em quanto tempo que eu posso fazer a limpeza de ambiente? E aí, a gente me conhece, sabe que eu brinco, né? Gosto de brincar assim com todo respeito. Aí eu brinquei, eu não sei de quanto tempo você varre a sua casa. Aí depois, vai que a pessoa se fica ofendida, né? Aí eu disse assim, não. Brinquei primeiro com ela assim, não quer dizer que tu tenha que, se tu varre todos os dias, tu precisa fazer todo dia. Mas observa, né, do teu período das limpezas físicas e observa também como é que está essa casa. Está tendo discussões, é uma casa que tem harmonia, a casa pode estar, tem alguém doente, né? O que é o histórico, né, Janete? A Leia aqui está escrevendo, entendeu? Ela está aqui agora. Como diz o meu amigo, não deixa eu mentir sozinho.
Tá aqui a Leia para a gente mentir junto. Então, e é isso mesmo, né? Você está falando, essa tensão, atenção. Nós somos energia. A casa nossa é energia. Nossas coisas, nosso roupeiro. Hoje estava ouvindo o rapaz falar de novo. Quem guarda lá, fica no roupeiro com tudo chaveado lá 1 ano, 2, tá com a energia estagnada. Tá parado lá. Tu tem um negócio, um trem parado lá, enferrujando dentro do roupeiro. Então, e aí o cone, quando você faz a limpeza, traz todas essas clarezas, né, Nete? Deixa eu mandar um Sim. abraço para minha prima, que é casada com meu primo. Ei, Cássia, um abraço. Tá lá em Capão da Canoa eles estão, Janete. Olha só, que perto. Pois então, Edu, e não, uma coisa assim que eu gostaria de fazer uma chamada, assim, né, para que fiquem pensando, né, para refletir. Buscar se conectar, observar as coisas, complementando o que você falou, né? Observa como é que está o ambiente, o que é que está acontecendo, aí faz o cone, observa como é que ficou, quantos dias durou e já começou a não ficar bom de novo. É tão bom ter essa conexão, sabe? Mas, de repente, para conseguir alcançar esse nível de observação, de intuição, de paz para olhar para as questões, aí é o autoatendimento com o Cone, né? Equilibrando, harmonizando o nosso eu interior, né? Para que a gente consiga, então, estar bem, em paz, para conseguir olhar o exterior, né? Como é que está o entorno, né? Seria isso. E eu tô louca para contar a minha última experiência, Edu. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Pode entrar na história aqui, nós estamos aí, tem uns 10, Dá 15 aí, tempo? vamos lá. Dá, Tá, pode com é calma, ligeirinho. pode enriquecer, pode trazer o floreio, pode contar uma história bonita aí. Tá certo. Olha só. Para quem está aqui na primeira vez, não vai ou já deve ter visto isso nas aulas, né, Edu? Que, no caso, um bebê, tu não vai colocar o cone no ouvido, né? Vai colocar do lado de fora, né? Um bebê congestionado, vai colocar lá de fora do narizinho, nas maçãs do rosto, é isso, né? Isso. Pois então, eu tinha um atendimento agendado de uma cliente aí de Manaus. Olha só, aí do lado, né? Manaus aqui do lado, né? Gente, Itália, Portugal, Manaus, Fortaleza. E só parando um pouquinho aqui para complementar o que você falou anteriormente também. Até agora, quem eu fiz atendimento com o Cone não deixou de fazer mais. Sabe? Ou quer uma limpeza energética, ou quer uma limpeza, quer um alinhamento de chakras, ou quer limpeza de ambiente. Sempre quando eu penso que tal cliente não entrou mais em contato, daqui a pouco ela está entrando em contato. Nenhuma delas que experimentou deixou de fazer esse atendimento, sabe? Então, só para complementar essa parte aí. Enfim, que ela me passou uma mensagem, né? Janete, a gente vai ter que desmarcar porque eu tô num estado gripal muito forte, eu tô toda congestionada, eu tô aqui jogada na cama porque eu tô muito mal. Aí eu retornei para ela, então mais uma razão para a gente fazer. Ela, tu acha? Eu disse assim, eu tenho certeza. Aí ela reagiu, fizemos a videochamada e enquanto eu estava fazendo a limpeza energética dela, me intuiu, eu tive a intuição de agir com ela como se age com os bebês, com a diferença que o bebê não estaria no meu colo. Eu pedi que ela se aproximasse do celular, então o rosto dela ficou bem grande assim na minha frente. E eu falei para ela, e eu levei o cone na direção do meu celular, como se eu estivesse tocando no rosto dela, e eu falei para ela, eu estou nas maçãs do teu rosto, do lado direito. Deixei um tempinho, agora mentaliza, percebe que eu estou colocando no lado esquerdo.
entre a sobrancelha, na testa. E eu aqui colocando Do outro na lado da tela do tela. celular. É. Ela, de repente, ela abriu o olho, olhou para mim assim, Janete, fez tuque e abriu a minha respiração. Eu estou respirando normal. É louco isso, né? Aí eu concluí, né? Coloquei aqui assim também, pedi para ela virar o rosto, pedi para ela virar o outro lado, né? E teve, agora me lembrei também que teve um atendimento dela que ela estava com muita dor nas costas, eu pedi para ela ficar em pé, virar de costas para o celular, e eu tive vontade de fazer o sinal da cruz nas costas dela. Fiz 3 vezes, né? E ela disse que ela sentiu alguma coisa nas costas dela e em seguida aliviou. Né? Eu já tinha até esquecido disso, agora quando eu estava falando aqui que eu fui lembrar. E assim, terminamos o atendimento, ela totalmente descongestionada, com um pouco de mal-estar, né, normal, o estado que ela estava, mas depois foi descansar e acordou assim super bem, foi trabalhar tranquilo. Então, Essa daí até eu fiquei a surpresa. gente precisa, é o que eu digo para o pessoal, eu escuto depoimento todos os dias e sempre me surpreendo, né, Janete? E aí eu penso, imagina, né, nós, estou trabalhando aí, 2010, eu conheci o Cone, 2015 comecei com os cursos. Quantos alunos e quantos? E estou sempre me surpreendendo, aí eu me coloco no lugar da pessoa que está chegando agora, né, Janete? E quando eu estou lá Isso. na jornada falando aquele monte de coisa, claro que muita gente vai ficar, será, né? Porque eu me surpreendo e escuto isso todos os dias. Todo dia tem uma história nova de algo, Edu, fiz desse jeito, fiz desse jeito. Nervo ciático teve, né? Uma aluna deu depoimento ali. Disse, Edu, a esposa dele pediu, né? Que eu fizesse a distância. Eu não levei, eu disse assim, tá, eu vou fazer, né? E aí ela fez com cone para o nervo ciático do senhor que estava acamado. Quem tem problema no nervo ciático sabe que é uma coisa seríssima, né, Janete? Não é assim. É horrível, eu sei porque eu já tive há muitos anos atrás. No outro dia o homem se levantou e ela ligou para ela, ó, tô te agradecendo, ele tá beleza, saiu para a rua aqui caminhando muito bem. Então são, né, esses depoimentos, né, são extraordinários, a gente se surpreende, mas são verdadeiros e é o que eu provoco para quem vem agora, né, fazer parte da nova turma, para que tenha essas experiências, né, Janete, que venha também experienciar, para também estar um dia aqui contando as histórias que nem a Janete está contando as dela, né? Porque Perfeito, porque assim, ó, como você falou, quem está chegando agora vê essas histórias todas, né? A gente contando, falando e animados, tranquilo, experimenta, o desafio é experimentar, sabe? É experimentar. Sentir uma coisa, será que para isso vai resolver? Só tem uma maneira de descobrir se vai resolver. Acende um cone e te conecta, né? Porque eu estou falando dessas minhas experiências fora do que a gente aprende, né? Eu sou assim, eu gosto de experimentar tudo, fora os atendimentos que eu faço com resultados positivos sempre. Todas as questões que a pessoa traz. Todas. Até agora eu não fiz nenhum atendimento que a pessoa tenha dito, não resolveu, não mudou nada. é isso aí. Não aconteceu ainda. Se alguém quiser olhar na minha página lá, a quantidade de depoimentos que eu tenho, de todas as terapias que eu trabalho, inclusive do Cone Hindu, assim, tem muitos depoimentos lá. E alguns que eu não coloquei ainda, que eu tenho que atualizar. Isso aí. Tu tá falando agora, tá me vendo que hoje de tarde uma senhora estava ruim de saúde, e aí eu fiquei atendendo tudo e saí, voltei e agora tá me vindo aqui. Não te esquece de fazer o cone dela. Então, eu tô falando contigo e tô cobrando aqui, né? Então eu terminando a live já vou ali, né? Tem o nomezinho dela, tem a cidade dela, da nascimento, fazer o conezinho para amanhã ela acordar bem, graças a Deus. E Janete, minha vai irmã, acordar. nosso tempo, estamos indo aqui para os finalmente. Vamos deixar com vontade de quero mais com o pessoal.
mas eu acho que a gente trouxe bastante, né? Bastante coisas assim legais. Se alguém tiver alguma pergunta breve, ainda a gente vê se responde. E aí, enquanto isso, eu vou pedir para a Janete as palavras finais, Janete, o recado que vier do coração, que tu sentir vontade aí de expressar para o pessoal que está chegando, o pessoal que está assistindo, o pessoal que amanhã vai assistir a nossa última aula, sobre aí o que tu quiser. Fique à vontade, meu amado. Tá bom. Eu quero dizer assim que quem está com dúvida, né, de fazer o curso ou não, experimenta. Eu acredito que já tiveram a experiência ontem, né, Edu, com a limpeza de ambiente. Segunda E isso é limpeza energética. sempre. E isso é sempre. Esse resultado que vem acontecendo é sempre. Então, experimentem, participem, se tornem terapeutas, né? E descubram todas as bênçãos e maravilhas que a gente vai acumular daqui para frente, né? Ao invés de acumular energia estagnada, começar a acumular experiências positivas e maravilhosas, né? Vale muito a pena, muito, muito, muito. Tem a Janete antes do Cone e complementou, veio fazer toda a diferença com as terapias que eu já trabalho, né? Fez toda a diferença, muita. Só o E pessoal aí, da quem Vera. quiser... Qual é o teu Instagram, Janete? O pessoal está perguntando aqui. Essa live, pessoal, vai ficar no da Janete também. Mas ela fala para nós aí, por favor, Janete. O teu o Insta. espaço, né? Mas fica, não tem cedilha, então fica Spaco Cristal Terapias, né? No Instagram. E quem quiser curtir lá, né? O meu trabalho. E para quem mora em Porto Alegre ou aqui nas proximidades, eu também atendo presencial na clínica de flutuação, na Machado de Assis, 1015, no Jardim Botânico. Quem mora por ali, quiser agendar um horário, nas quintas-feiras eu estou lá. Quem gosta de um presencial, né? É na rua. É que eu me lembro que eu dei curso. Não, eu assistia curso de regressão lá no Botânico. Não me lembro se não era nessa no rua. Jardim Botânico. Tá. Na Machado de Assis, 1015. É uma clínica de flutuação e fisioterapia. E aí eu tenho uma sala lá, que eu amo. Maravilha. Esse é o recado, minha amadinha, que tu quer deixar? E vocês estão assim, a gente, quando conhece o Edu, a gente tirou a sorte grande, tá? Porque porque quem já tinha feito, não é só por uma questão de conexão, né? Também, mas por que outras pessoas com outros cursos, como eu também, não houve uma conexão? E quando que acontece essa conexão? Quando essa pessoa, como professor, tem a maneira que passa as coisas, né? Na maneira que ensina, com a naturalidade que passa, né? Então, gratidão pela pessoa que o senhor é, muita luz, né? E que trouxe essa ferramenta aí para colocar no nosso caminho, nas nossas mãos, para que a gente possa fazer o bem, né? Ser contribuição na vida aí de tantas pessoas, né? E eu tenho gratidão ao senhor por todas as pessoas que eu já pude ter contribuição com essa ferramenta incrível e abençoada. Muita gratidão. E gratidão pelo convite também, muita gratidão. Nós fomos a corrente do bem, né, Janice? Agradeço as palavras, muito orgulho também de ser, né? A Janete se tornou uma amiga aqui, está sempre à disposição, é do que precisar aí. E a gente sempre. A gente é a corrente do bem, né, Janete? Eu recebi lá aquele chamado que eu conto a história do Whats, e aí, né, tomei a coragem, e aí vem vindo fulano, vem botar, aí tem a Janete, tem a fulano, e vamos entrando e vamos multiplicando cada vez mais. E agora vai entrar mais uma turma aí nova, essa aqui eu estou aguardando, eu adorei o nome dela. De Boa na Doblô. De Boa na Adoro essa, gostei muito desse, marcou aqui. Deixa eu ver aqui só ver se tem a Chu Zamili, não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Já fez muita diferença na minha vida só de ter participado dos 2 encontros dessa jornada. Gratidão, meu amadinha. Ficamos felizes vai aqui. Fazer mais.
Vai fazer mais, segue em frente que vai fazer mais diferença ainda. E a Rosane Vechinel, Janete, que orgulho de ti. Você é tua amiga aí. Tá? É a minha irmãzinha, Ah, a tá. minha irmã, Coisa boa. E é lá de bom ter orgulho. Salvador. Ah, olha, coisa boa. Pessoal, então, assim, de coração, fiquei felicíssimo. Sabia que a conversa com a Janete ia ser uma delícia. Aprendi mais umas coisinhas também, porque a gente está sempre aprendendo, tá? Então, deixando o convite, não sei se a maioria é da jornada ou não é. Quem não é, nós estamos tendo uma jornada da terapeuta Próspera de Conindu, é o nome, que foi aula segunda, quarta e vai ser amanhã a última aula. Só que as aulas estão gravadas e tem a aula teoria e tem a limpeza energética. Então, muito que nós falamos, tem lá uma prática que você pode fazer gravada, que eu tenho N depoimentos, pessoas que fizeram, né, Janete? Depois pega no outro dia, pega de noite, gravada na segunda. Na quarta, nós tivemos a limpeza de ambiente, que foi extraordinária, assim, os depoimentos foram lindíssimos. Tá? E amanhã, então, a gente vai falar mais exatamente de atendimento, de valores, tudo, e falar do curso em si. E aí vai ter umas novidades, que a Janete sabe que sempre no último dia tem novidades boas. Sim, sim, maravilhosas, maravilhosas. Olha, pessoal, não percam a oportunidade. Venham ser terapeutas de Cone também, porque a gente poder fazer pela casa da gente, poder fazer pela gente, se não quiser trabalhar, né, com isso, mas poder ter, carregar esse benefício, ter em casa, igual lá, esses, como o Edu estava falando, há quantos milhares de anos lá, né, tinham em casa como se fosse o chá, né, então, mesmo que não tenha intenção, não queira trabalhar com isso, mas que tenham, que aprendam, que façam o curso para saber tudo que você vai poder fazer por você, pela sua família, pela sua casa, pela casa daqueles que você ama, né? Que vale muito a pena, muito mesmo. Faz toda a diferença. Se vocês já experimentaram aí um pouquinho, imagina depois estando com essa ferramenta todos os dias, né? E seguindo sempre a intuição, sempre observando, se auto-aplicando para clarear o pensamento e conseguir perceber o seu entorno, né? Porque se a gente está com a mente clara, vai perceber o entorno, né? Então, fico esperando aí com mais colegas terapeutas aí do Cone. Gratidão, queridas, quem nos assistiu aqui vai assistir depois. Albanira, então, assista a aula depois, que a segunda ainda assiste a segunda, amanhã assiste a terceira. Mais uma vez, gratidão, Janete, uma boa noite para nós aqui, maravilhosa, de bons repousos, e até amanhã, uma boa sexta-feira para todos nós aí. Muita prosperidade, muita saúde, muita harmonia, muita clareza, né, Juliette? Que a gente tenha sempre muita clareza e entendimento. Se tiver clareza, a gente vai longe. Vamos embora. Gratidão, Edu, mais uma vez, gratidão pelo convite. Gratidão, uma ótima noite a todos, muita luz, muito amor no coração. E vigiar bastante os pensamentos, né? Vigiar os pensamentos faz toda a diferença na vida da gente. Tudo que nos acontece é neutro. A gente é que dá o peso para a situação. Por que eu estou falando isso? Pelo imprevisto lá do início da live. Encarar com leveza, com tranquilidade, é um fato. E não desistir, né, Janete? Eu disse, mas vai dar certo esse negócio. Como é que não vai dar, né? Eu insisti, vamos, a troca de celular. Deu certo. Estamos aqui, fizemos, e maravilhoso aí, graças a Deus. Deu tudo certo, né? Só encarar numa boa, ter leveza. Uma boa noite a todos, muita luz, gratidão.